O PlayStation 2 chegou às prateleiras em 2000 e logo foi um fenômeno, visto que ele era a continuação de um console muito querido, o PlayStation 1. E um ano depois, tivemos o lançamento de um dos seus grandes concorrentes, o primeiro Xbox, que era a estreia da Microsoft no mercado de games. Por isso mesmo, a competição foi bem difícil para o Xbox, que acabou vendendo bem menos que o Play 2. Por isso mesmo, a gente aqui do Brasil, por exemplo, dificilmente via um Xbox clássico. O mais comum mesmo era o PlayStation 2, que a gente via em praticamente todos os lugares. Apesar disso, o Xbox clássico ainda teve sim seus méritos, como rodar muitos jogos do PlayStation 2, só que com uma qualidade muito superior, já que o Xbox clássico tinha um hardware mais poderoso, que até se comparava aos PCs da época. Por isso, os jogos que rodavam tanto no PS2 e no Xbox clássico tinham um gráfico bem superior no Xbox. E foi graças a todo esse poder que alguns jogos acabaram saindo somente para o Xbox, porque o PlayStation 2 não aguentava rodar esses games. Inclusive, alguns deles eram obras-primas, que a gente que só tinha um PS2 na época acabou nunca jogando. Eu sou o Samurai e no vídeo de hoje vamos descobrir quais eram os games que o PlayStation 2 não conseguiu rodar e que saíram somente para o Xbox clássico. Vale lembrar que não se tratam exatamente de exclusivos do Xbox como Halo, por exemplo, e sim de jogos que eram grandes demais para o pobre PlayStation 2. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo e bora lá descobrir que jogos são esses. Samurai. Doom 3, o jogo que era um reboot da saga Doom, que tinha feito muito sucesso nos anos 90 e era conhecida por ser pioneira no gênero de jogos de tiro em primeira pessoa, e que no ano de 2004 ganhou seu reboot com Doom 3. Esse game se passa em uma instalação de pesquisa em Marte, onde ocorrem experimentos com portais para outras dimensões. O jogador assume o papel de um fuzileiro espacial que se vê envolvido em uma invasão de demônios após um incidente nessa instalação. A jogabilidade é bem semelhante aos clássicos dessa saga, se concentrando principalmente na luta contra hordas de demônios, usando uma ampla variedade de armas poderosas. Só que esse game tinha também o seu diferencial, já que ele tinha o seu maior foco no terror e no suspense. O jogo utiliza bem uma iluminação atmosférica e ambientes sombrios e apertados para criar uma atmosfera tensa e assustadora. Ele também era conhecido por seus gráficos e efeitos visuais muito bons para a época do seu lançamento, já que esse é um game de 2004, e mesmo tendo saído bem na época do auge do PlayStation 2, onde ele era o principal console, ele ainda assim saiu somente para o Xbox clássico e PC, provavelmente porque o hardware melhor do Xbox fazia toda a diferença, e fizeram um ótimo trabalho na adaptação para o Xbox clássico. É claro que algumas coisas precisaram dar uma mudada, como algumas fases que foram levemente simplificadas para as limitações do console, isso em relação ao original de PC, mas ainda assim ele rodava perfeitamente bem no Xbox, com ótimos gráficos e um ótimo esquema de controle. E para fazer o dia dos donos de Xbox clássico ainda melhores na época, esse game ainda vinha incluso com os 2 primeiros Dooms de brinde para jogar. Realmente foi uma ótima adaptação. The Elder Scrolls 3 Morrowind era outro game que o PlayStation 2 simplesmente não era capaz de rodar. O jogo contava com uma campanha muito divertida e uma história profunda, diversas side quests e alguns sistemas que podem até não ter envelhecido tão bem assim hoje em dia. Na verdade, alguns deles ficaram bem datados, visto os RPGs atuais, que são bem mais dinâmicos. Mas na época, esse era um jogo grandioso de RPG, e não foi à toa que até ganhou muitos prêmios de jogo do ano quando foi lançado. E o terceiro título da saga The Elder Scrolls não ficou somente no PC, ganhando também a sua versão para o Xbox clássico, tendo sido lançado um mês depois da versão de PC. Morrowind no Xbox também era um jogo muito bom e fiel à sua versão de PC. Só não tinha os mods, que a galera sempre ama. E rodava em uma resolução inferior também, mas pela qualidade e o quão bem Morrowind rodava na plataforma da Microsoft, ele acabou ficando marcado
considerado como um dos melhores jogos do Xbox clássico, não sendo só uma versão capada para rodar em um console, mas sim um jogo bem completo, já que as especificações do Xbox clássico não diferiam tanto dos PCs daquela época, então eram jogos bem parecidos no quesito gráfico. Até hoje, Morrowind é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos e continua a ter uma base de fãs dedicada, que aprecia a sua vastidão e profundidade. Só para você ter noção, para zerar a main quest desse game levava entre 30 a 50 horas, isso sem contar as missões secundárias. Esse era um game enorme para a sua época. Outro grande RPG que também foi lançado para o Xbox clássico é o Star Wars Knights of Old Republic, um RPG ambicioso da BioWare ambientado no universo de Star Wars. Nele, os jogadores assumem o papel de um personagem personalizável, cujo nome e história podem ser moldados pelo jogador. O enredo gira em torno de um conflito épico entre a Ordem Jedi e os Sith, duas facções opostas que lutam pelo controle da galáxia. O jogo adapta o conjunto de regras de Dungeons & Dragons para o universo de Star Wars, somando isso a uma boa história e um sistema de moral onde você pode escolher entre seguir o caminho da luz ou até mesmo tornar-se um Sith, indo para o lado negro da força. Fez desse aqui um dos melhores jogos da saga Star Wars. O sistema aqui também ele é bem no estilo RPG em turno, onde os jogadores podem escolher entre ataques corpo a corpo, ataques com armas de fogo e o uso das habilidades Jedi. À medida que o jogo avança, o personagem pode aprender novas habilidades e ganhar aliados, incluindo outros Jedi e outros personagens icônicos da franquia Star Wars. O sucesso de Knights of Old Republic foi tão grande que até mesmo levou a uma sequência, o Knights of Old Republic 2, The Sith Lords, lançado em 2004, que conta a história de um Jedi exilado que agora deve ajudar a reconstruir a Ordem para derrotar os Sith. Ambos esses jogos são considerados clássicos do gênero de RPG e são altamente aclamados pelos fãs de Star Wars e jogadores que jogaram na época, tido por muitos como um dos melhores RPGs do Xbox clássico. Infelizmente, quem só tinha um PlayStation 2 não pôde jogar. Você sabia que além de ser a cara do Velozes e Furiosos, Vin Diesel também já se aventurou nos videogames fora dessa franquia e já até há bastante tempo atrás. A franquia Riddick surgiu graças ao estúdio de Vin Diesel. Esse jogo era inspirado na franquia de cinema de mesmo nome e contava com elementos de Splinter Cell, Metal Gear, Half-Life, entre outros na sua fórmula. E era um jogo bem bacana, para ser sincero. Esse é um jogo de ação e stealth lançado em 2004, baseado no personagem Riddick, interpretado pelo próprio Vin Diesel. O enredo desse game se passa antes dos eventos do filme Pitch Black e serve como uma prequela para a história do personagem Riddick, que nesse game aqui é capturado e preso em uma prisão de segurança máxima. O jogo combina elementos de ação em primeira pessoa com elementos de furtividade, colocando os jogadores em uma série de desafios e situações perigosas, enquanto tentam escapar dessa prisão. Esse game foi lançado originalmente para o Xbox clássico em 2004 e depois para o PC, Xbox 360 e PlayStation 3, ficando de fora assim somente do PlayStation 2. E aí, será que alguém que está assistindo esse vídeo aqui jogou esse game aqui na época? Eu acho que ele é até um tanto quanto desconhecido, então comente aí se você já jogou. Half-Life é uma franquia de jogos de tiro em primeira pessoa que ficou famosa mundialmente por sua narrativa envolvente e seus personagens misteriosos. O segundo game da saga, inclusive o Half-Life 2, é um dos melhores jogos de todos os tempos, e o fato dele rodar no Xbox clássico é um fato que já impressiona por si só. Uma das principais características de Half-Life 2 é o uso do motor de física avançado da Valve, conhecido como Source. Isso permitiu a introdução de diversos elementos interativos no game, como objetos que podem ser manipulados, uma física muito realista para a época, e além disso, você ainda poderia usar a física para solucionar quebra-cabeças. Tem até uma arma chamada Gravity Gun, que faz um bom uso desses elementos. Essas mecânicas trouxeram uma sensação de imersão única para os jogadores e inovou o gênero de jogos de tiro em primeira pessoa. Além disso, ainda tínhamos uma ótima variedade de cenários, desde a cidade
cidade futurista de Combine City até áreas rurais e industriais. Uma boa variedade de inimigos e gráficos muito bonitos. Não é à toa que essa saga é considerada como lendária no mundo dos jogos, e o segundo título foi aclamado pela crítica e recebeu vários prêmios de jogo do ano em 2004, sendo um game muito à frente do seu tempo. Ele foi elogiado pela sua jogabilidade muito envolvente, história cativante, personagens bem desenvolvidos e inovação técnica. A ideia de Gabe Newell, o presidente da Valve, para esse game aqui era criar uma experiência que redefinisse o gênero de FPS, deixando até que os desenvolvedores tivessem o tempo que fosse necessário para criar esse game aqui sem nenhuma restrição. E podemos dizer hoje em dia que o seu objetivo foi atingido com sucesso. O título foi muito aclamado, recebendo simplesmente 39 prêmios de jogo do ano. O curioso é que Half-Life 1 tinha sim uma versão para PlayStation 2, e eu acho que ela é até bem desconhecida, já que Half-Life era um jogo mais voltado para o PC. Então a sua sequência sair para o Xbox clássico era algo muito bom, mas foi uma pena que não saiu para o Play 2, né? Pra gente jogar também. A saga Far Cry hoje em dia já é bem conhecida e tá até um pouco saturada, né? Eu falo um pouco sendo bem generoso, tá muito saturada. Mas saiba que o Far Cry, o primeirão mesmo, que muita gente só viu no Play 3 e no 360, saiba que ele já tinha para o Xbox clássico. O Far Cry original foi um dos precursores de jogos de tiro em primeira pessoa, com mecânicas de mundo aberto, e que até hoje é um jogo muito divertido e bacana de se explorar. É possível passear por onde quiser e explorar praticamente todos os campos dos cenários, seja a pé, por veículos, pequenos botes e até mesmo asas delta. Na época que esse game saiu, enquanto grande parte dos FPS insistiam em trazer cenários fechados, com uma jogabilidade praticamente idêntica entre eles e um visual bem comum, Far Cry ousou e deu muito certo, trazendo uma ilha paradisíaca totalmente explorável. O game colocava o jogador no papel de Jack Kirby, um vendedor de barcos e ex-soldado americano que precisa investigar o que acontece de misterioso por trás dessa linda ilha paradisíaca. E ao invés de corredores e salas, os jogadores andavam sobre praias, florestas, mar aberto e outras localidades. Dessa forma, não demorou muito para que Far Cry chamasse a atenção dos jogadores. Eu mesmo acho esse tipo de cenário muito marcante, por conta de toda a sua vegetação, a água e os animais, que deixam tudo muito mais vivo e imersivo. E os gráficos desse game aqui mostravam por que ele marcou tanto a geração em que foi lançado. O paraíso tropical onde a aventura é ambientada continua bem bonito até nos dias de hoje. Aqui temos um bom exemplo de um game que realmente era grande demais para o PlayStation 2, e é bem difícil imaginar esse console rodando o primeiro Far Cry que não fosse de um jeito que reduzisse muito o mapa, diminuísse muito os gráficos do game. Ou seja, ficaria uma versão totalmente capada e horrível de se jogar, mas graças ao hardware mais poderoso do Xbox clássico, ele conseguiu sim rodar naquele console. E olha, acredito que a maioria desses jogos que falamos no decorrer do vídeo seriam muito bem-vindos com versões para PlayStation 2, nem que só para dar uma brincada com gráficos mais feios. Era um sonho poder jogar Doom 3 ou Half-Life 2 no PlayStation 2 na época, seria louco demais. Mas tem uns assim que a gente pode até considerar que na verdade foi um livramento não ter mesmo pro PlayStation 2 e a gente não ter jogado de tão ruim que o jogo era. Foi o que aconteceu com Dino Crisis 3. Que saiu como um exclusivo do primeiro Xbox. Nos primeiros games dessa saga, Mikami se inspirou em filmes como Jurassic Park para imaginar criaturas não apenas vorazes, mas caçadoras inteligentes que colocam o jogador numa situação de perigo constante. Por isso todo o embate com essas criaturas era bem tenso e deixava o jogador suando para passar ileso. Agora imagine que para o terceiro game, eles acharam que um jogo de ação com dinossauros mutantes numa nave espacial seria uma ótima continuação. E olha que essa foi só a primeira de muitas decisões questionáveis que fizeram desse game uma das maiores decepções da geração. Veja bem, o terceiro título de uma franquia que estava ainda se estabelecendo, que fez muito sucesso no PlayStation 1, simplesmente resolveu meter uma nova protagonista e separar completamente a história dos outros games, sem ligações com eles ou continuidade, e ainda assim ser um exclusivo para Xbox.
E só o fato de não ter pra PlayStation 2 já decepcionou muitas pessoas. Mas acho que quem ficou o pé da vida mesmo foram aqueles que na verdade jogaram esse game aqui no Xbox, porque ele é muito ruim e até hoje é lembrado como uma das piores continuações do mundo dos games, por ser um jogo totalmente mal feito e mal pensado, não lembrando em nada os jogos clássicos dessa franquia, que eram sim muito bons. E vendo hoje em dia, essa decisão de deixar somente no Xbox foi bem burra na verdade, porque sabemos que o Play 2 se tornou o console mais vendido da história, enquanto o primeiro Xbox não fez tanto sucesso assim, por ser bem mais caro e menos comum de se encontrar consequentemente. E por que no fim das contas esse game não saiu pro PlayStation 2, se nem tem tanta coisa assim que fizesse com que ele fosse impossível de se rodar naquele console? Nesse vídeo aqui mesmo falamos de games muito maiores e muito melhores, e Dino Crisis 3 não, na verdade esse jogo aqui rodaria tranquilamente em um Play 2, pelo menos eu acho. Mas a Capcom decidiu que o poder de processamento superior da Microsoft seria perfeito para hospedar o seu game e optou por deixá-lo exclusivo na Microsoft. Então no fim das contas foi sim uma decisão da própria desenvolvedora. E aí, qual desses jogos aqui você acha que na verdade o PlayStation 2 suportaria sim? Comente aí a sua opinião e já aproveita para ver também o vídeo sobre alguns jogos de PlayStation 2 que tinham versões especiais e você não sabia. Tamo aí na atividade, até o próximo vídeo, valeu!